a luta pelo direito à saúde, ela tem se inserido na luta pelos direitos sociais, né? Os direitos sociais aí é dito como a expressão da democracia da sociedade, né? Da democracia e da responsabilidade do Estado com o bem-estar das pessoas, né? Nós criamos uma cultura muito recente, é muito recente a cultura nacional que avança e que pontua os direitos sociais como uma condição de vida para a nossa população. Apesar da saúde ter sido colocada como um direito social, dentro daquele tripé da Seguridade Social, né, do sistema de Seguridade Social que nós temos na Constituição, né, nós temos, por exemplo, o próprio sistema de Seguridade Social não avançou, né? Nós temos a saúde ainda hoje com todos esses percalços e problemas. A forma que um direito social ele se torna concretude na vida das pessoas é por meio das chamadas políticas sociais, não é? Nós temos uma tipologia muito grande de políticas sociais, não é? As assistencialistas, as compensatórias, não é? As políticas sociais que promovem a discriminação positiva, e tudo isso tem a ver com o nosso tema, né? E algumas políticas sociais, né, que vêm sendo implementadas no Brasil têm todos esses caráteres, né, todas essas características, mas nem sempre elas dão conta de resolver ou de atingir o seu objetivo. As políticas sociais, a política social de saúde, né, e algumas políticas sociais prometem assumir o caráter da universalidade. O que é isso? É importante que a gente repense e repise o que é o caráter universal de uma política, né? A universalidade ela é concebida quando uma política social ela é voltada para atingir o conjunto de toda a população, né? Então, a universalidade, por si só, ela é um conceito que, sozinho, ele já padece de uma complementação, porque formular uma política para o conjunto de uma população carece que nós tenhamos olhares particulares sobre as particularidades dos grupos sociais, seja por característica do grupo social, por classe social, por local de moradia, por modos de vida, por atitudes, por gênero, por raça, por etnia, por faixa etária, ou seja, todas essas coisas que eu arrolei aqui marcam lugares distintos para distintos grupos sociais. As condições de desigualdade inauguram esse modo de olhar particular sobre um conjunto de uma população, né? Se nós dissemos aqui que vamos fazer um plano de saúde para Ribeirão Preto, o plano de saúde para Ribeirão Preto, ele pode ser uniforme para todo o território de Ribeirão Preto? Eu não conheço a cidade, mas provavelmente alguns bairros periféricos, algumas zonas rurais, algumas situações de maior concentração de pobreza, de maior ausência de serviço, de maior concentração de determinado tipo de população, esses lugares, esses territórios, merecem um olhar particular. Então, as desigualdades, elas serviram muito para nos orientar, né, tanto no processo de planejamento, quanto no próprio processo de gestão dos serviços de saúde, né? As desigualdades, elas têm diversas origens, e elas estão relacionadas com vários fatores. A mais gritante, a que mais salta aos olhos, são as desigualdades de classe social, né? As desigualdades de renda, que envolve a própria classe social,
né, e o conjunto dos valores atribuídos às respectivas classes sociais, né? Se dentro de um dado território, se a gente observa os indicadores de saúde, né, que servem para mostrar, para indicar a condição de saúde daquele grupo, nós vamos começar a verificar claramente como as desigualdades marcam a saúde no nosso país. Há muito pouco tempo, o Brasil pode estudar desigualdade em saúde. Até poucos anos atrás, sequer os indicadores eram possíveis de serem desmembrados por estado, né? Nós tínhamos, quando a gente fez graduação, né, Paulo, a mortalidade infantil era a mortalidade infantil do Brasil, né? Os números eram agregados nacionalmente. A base de informações que foi se aperfeiçoando no Brasil hoje, permite que nós tenhamos mapas de desigualdade extremamente refinados, né? Somente no final dos anos 90 introduzimos o quesito cor para atestados de óbito, para atendimentos, para nascimentos, para registro de nascimento, e aí a partir, não o cartorial, mas no intra-hospitalar. A partir disso, nós pudemos passar a conhecer, e o primeiro diagnóstico que foi feito foi exatamente em 2002, né, a conhecer uma nova variável que marca um lugar de desigualdade, né? Foi quando criamos um conjunto das evidências que deu substrato e justificou a criação da Política Nacional de Saúde da População Negra no país. Então, vejam que nós estamos num período recente, né, de instituição, de qualificação no processo de formulação das políticas, mas que há ainda uma grande estrada pela frente, porque, naturalmente, que talvez o agrupamento de negro precisa de ter cada vez mais refinamento de olhar, né? Por exemplo, as mulheres negras têm o mesmo comportamento dos homens negros, a população negra do interior do país tem a mesma vulnerabilidade e risco da população das periferias das grandes cidades. Se vocês repararem, nós não temos na nossa Constituição, quando a gente enumera ali os princípios do Sistema Único de Saúde, a equidade não aparece. Todos nós hoje, quando discutimos a temática da saúde, equidade passou a ser um conceito, um princípio que é arrolado por todos nós, né? A gente fala de equidade como se muita gente até em falas públicas fala que equidade é um princípio do SUS. Mas para que a gente possa realizar e alcançar e consolidar a universalidade, nós carecemos do princípio da equidade. E o que vem a ser o princípio da equidade, né? Ele tem utilidade tanto na apreensão, no conhecimento dos determinantes sociais da saúde, do processo de determinação social da saúde, ou seja, o que está na base daquela população que vulnerabiliza aquele grupo social para que ele tenha mais ou menos saúde, ou que crie mais vantagens ou menos vantagens para aquele grupo social, né? Para que ele tenha um indicador de saúde melhor ou pior, né? Quer dizer, na verdade, nós saímos de uma concepção simples da saúde, onde a saúde, a doença e saúde se confundiam como conceito, para se pensar a saúde dentro de um campo chamado complexo, né, de uma complexidade, né, que aí tem vários autores que formularam sobre isso, né, a questão da complexidade como um atributo da saúde, né, e a determinação social, que, como a gente comentava, é um conceito que foi muito utilizado que foi formulado aqui na Latinoamérica, muito utilizado por todos nós nessa luta pelo direito à saúde e pelo direito à saúde colocado de uma forma ampliada, onde
para que se gere saúde, é necessário o conjunto de políticas sociais, né, que promovem saúde, que melhoram a situação de bem-estar das pessoas. A equidade, como a gente comentava, é um princípio ético, um princípio político, né, que passa a ser um norte na formulação das políticas. E, nesse particular, eu acho que é importante que a gente pare aqui para pensar um pouco como é que esse discurso da equidade, ele também acabou servindo para tudo, né? O que eu estou querendo dizer com isso? No final dos anos 90, nós tínhamos, se a gente lia um documento do Banco Mundial, ou se a gente lia um documento do Ministério da Saúde, ou um documento do grupo mais radical de esquerda, mais reflexivo, ou de um pesquisador, nós víamos indistintamente o uso do termo de equidade. Né? Equidade é dita como a condição de reconhecimento das condições de desigualdade, né, de determinados grupos sociais, e a formulação de estratégias específicas, diferenciadas, né, para melhorar a condição daquele grupo, para que ele possa assumir uma condição de maior equidade em relação aos outros grupos sociais. Essa máxima da equidade, ela acabou criando, né, também um desgaste conceitual que nós podemos identificar, uma fragilização muito grande, uma impotência muito grande desse conceito para que a gente avançasse, né, no enfrentamento dessas desigualdades. Quando a gente vai discutir igualdade e equidade, né, nós precisamos de marcar as diferenças entre esses dois conceitos, né? Quer dizer, para que se produza mais equidade, nós precisamos de estratégias desiguais, particulares. Nós temos também aquelas desigualdades que estão relacionadas com outros fatores, né? Que já são, que devem ser estudados e abordados de uma forma diferenciada. As desigualdades, elas têm uma relação direta, elas podem ter uma relação direta com fatores biológicos, com fatores sociais, com fatores políticos organizacionais. Então, nós não podemos pensar hoje em desigualdade pensando numa variável única. Quando a população negra começou a se organizar e buscar a construção de uma política específica para a saúde da população negra, eles queriam, veja você, eu só vou contar como caricatura para a gente pensar e aprofundar o conceito. O que eles queriam era que se criasse um sistema paralelo de atendimento à população negra no Brasil. Porque eles diziam que eram discriminados dentro do sistema que existia, do Sistema Único de Saúde, não é? E que queriam um programa específico, dinheiro específico, sistema de atendimento específico para a saúde da população negra. Não estou aqui dizendo que a população negra quisesse um apartheid da saúde nos moldes de que comprovadamente já não funcionaram em outros países, né? Mas o desejo, a aspiração dos militantes é que tivesse um modo diferenciado de atendimento à população negra, que desse basta ao racismo, à discriminação que a população negra encontrava dentro do serviço de saúde, que desse um atendimento particular e específico às doenças que eles atribuíam específicas da população negra, né? Se nós não tivéssemos tido a introdução do quesito cor e tivéssemos podido associar com as outras variáveis que envolviam a população negra no Brasil, né, nós poderíamos ter construído algo extremamente pobre para a população negra, extremamente danoso para o Sistema Único de Saúde, se a gente tivesse atendido aquela demanda tão focalizada que a população negra estava pedindo ao governo naquele tempo. Mas quando a gente pôde dar maior complexidade à situação de saúde da população negra, mostrando que não era a condição biológica da cor
mas eram os fatores, essa condição biológica, ela estava agregada aos fatores sociais, de classe social, de baixa renda, né? Isso porque, naturalmente, a população negra, se nós pegamos a construção histórica do Brasil, nós vamos ver que nós relegamos essa população aos estratos mais baixos da população ao longo de toda a nossa história, não é? Então, os fatores os fatores sociais, culturais, políticos, históricos, eles têm uma contribuição importantíssima por essa desigualdade, né, em relação a essa desigualdade. E os fatores políticos organizacionais também, né? Porque os fatores políticos organizacionais dizem respeito a como os sucessivos governos, a como os sucessivos gestores públicos trataram aquele grupo e dizem respeito também à própria força política que o grupo teve e tem de cobrar, de buscar a garantia dos seus direitos, né? Dentro de um conceito também, de um contexto também, que essa cidadania por direitos é uma construção muito recente no Brasil, não é? Nós temos uma ausência de direitos, não é? que marcou a história do Brasil. Eu queria lembrar quando nós começamos o movimento feminista no mundo, não é? Um tema... alguns temas mobilizaram as mulheres, mobilizou nós mulheres, por uma luta por maior autonomia, por mais direitos, por mais igualdade de direitos, não é? E nós tivemos um grande embate conceitual entre o feminismo americano e o feminismo europeu, que foi o feminismo que iluminou mais o próprio feminismo brasileiro. E exatamente o tema da diferença marcou esse embate, né? As feministas europeias marcavam muito o direito de ser diferente, né? O direito de ser diferente sem as desigualdades inerentes à diferença, né? Que historicamente foram construídas ao longo de todo o processo civilizatório, de todo o processo social no mundo, né? As feministas americanas, as teóricas feministas americanas, batiam muito no tema da igualdade, né? E sem conferir a importância devida à manutenção das diferenças, né? Que eram muito importante para as mulheres, né? Esse conceito que nós estamos mostrando aqui é um conceito divulgado, feito pela Célia Almeida, que é uma estudiosa da Fiocruz, mas que eu gostaria de discutir com vocês. Ela diz que a diversidade é determinada por fatores alheios à vontade humana ou resultado das vontades individuais, ou seja, a diversidade ela decorre, não é, de um processo sobre o qual os indivíduos ou as coletividades não podem se responsabilizar. É uma condição, né, que o processo societário impôs aquele grupo social, né? Ou alguma condição patológica, ou alguma condição biológica, ou alguma situação que determinou aquela condição de diverso aquele indivíduo, aquele grupo social, tá certo? Se nós pegamos, por exemplo, a população negra, e a condição biológica da negritude se aplicaria a essa situação, né? De que a diversidade, a condição de diversidade de um grupo social, ela é inerente, ela é decorrente de fatores externos, né? Já as diferenças, elas são resultado de situações que foram impostas pela sociedade, que decorrem
da estrutura social, da forma como os estados e a sociedade se organizam, e elas envolvem, todas as diferenças, elas envolvem questões de cunho ético, de cunho moral e de cunho político, né? Como as diferenças são construídas, elas são passíveis de mudança. O feminismo brasileiro usou muito essa bandeira nos anos 80, diferente sim, mas sem desigualdade, né? Quer dizer, nós estávamos justamente marcando que ser mulher é uma condição diferente do valor normatizado para masculino que era valorizado socialmente, né? Quer dizer, a população era vista como masculina, né? Quer dizer, se nós, dentro da população, nós queríamos marcar o lugar da diferença, o lugar dessa diferença dado pelas nossas condições biológicas, mas também, principalmente, pelas nossas condições de gênero, ou seja, aquelas que nós fomos incorporando no processo da construção social e cultural que conforma as mulheres, né? Nós temos que lembrar sempre, né, de quem não se nasce mulher, torna-se mulher, da Simone de Beauvoir, que exatamente marca essa questão de que a construção de gênero é uma construção social, né? Quando um bebezinho nasce do sexo feminino ou masculino, ele não sabe o que é que a sociedade vai fazer com ele, né? Vai fazer com ele do ponto de vista de emoldurá-lo a um papel social relacionado ao seu sexo e transformar aquilo no gênero masculino, não no indivíduo do gênero masculino ou feminino. Ou melhor, do gênero mulher ou homem, né? Mas nós precisamos de lembrar que determinados processos de construção política de determinados grupos sociais tratam a diferença, né, como um atributo positivo, né, e não nessa visão que a autora nos traz aqui. Nós esquecemos de colocar a autora, é a Célia Almeida, como uma diferença que deve ser saneada, né, como posta aqui, quando se trata de um determinado grupo social. A linguagem do planejador, ela é pragmática demais, né? E é correto, porque se eu tenho um objeto de produção de equidade, eu tenho que eliminar as diferenças, né? Mas nós precisamos de lembrar que diferenças, em determinados casos, na sociedade, precisam e devem ser mantidas e valorizadas. Seguinte. As diferenças sociais, né, elas têm uma relação, como a gente já comentava, com a estratificação social, né, mas por quê? Porque elas passam a ser objeto, ser vítima de oportunidades diferenciadas em relação à condição do bem-estar.
nós podemos afirmar hoje, com todo o volume de estudos, com todas as evidências que nós temos, que as relações sociais nas sociedades capitalistas, nas sociedades movidas pelo capital, pelo mercado, elas são geradoras de desigualdades. A globalização, que tem várias e várias vantagens, que permitiu o rompimento de barreiras, uma liberdade maior do ir e vir, que teve vitórias fantásticas no campo das políticas internacionais, também teve resultados altamente perversos, né, do ponto de vista de uma concentração maior de riqueza em determinados países, o capitalismo que se reorganiza e se reforça nos mesmos lugares de onde ele já era matriz, não é? Nós temos na saúde um processo migratório de profissionais de saúde da África para a Europa, que é extremamente empobrecedor e que piora muitíssimo as condições de saúde do povo africano, né? Também em decorrência de todo esse processo de globalização. Aqui no Mercosul há uma expectativa enorme e perversa de profissionais de saúde dos países menos ricos que o Brasil de migrarem para cá a partir porque é esse o fluxo, né, da busca desses profissionais por melhores inserções, por melhores salários, por tudo isso, que é justo, mas que é injusto quando a gente pensa no desfalque que isso ocasiona para aqueles países de onde que se esvaziam com seus profissionais. As políticas sociais, elas devem buscar, então, minimizar essas desigualdades. Não toda política pública, aquelas que estão relacionadas e que estão feitas em contextos que são favoráveis, em contextos políticos favoráveis. Mas, em tese, todas elas deveriam buscar minimizar tanto as oportunidades, né, daqueles grupos sociais, como também melhorar o seu bem-estar, né? Diferenciar diversidade, diferença, desigualdade na prática cotidiana de saúde é um grande desafio, é quase uma utopia, uma dificuldade muito grande, né? Porque nós temos, de fato, uma distância, uma ausência de tecnologias, de mecanismos que possam operacionalizar de fato isso. Quer dizer, esse arranjo, a gente vai observar o seguinte, que busca associar elementos, né, da diversidade, do sentido conceitual da diversidade relacionada a sexo, idade, raça, etc., com os determinantes relacionados às questões, aquilo que nós chamamos de justiça ou injustiça social, né? Quer dizer, então, na verdade, nós, para lidar com a equidade do ponto de vista operacional, do ponto de vista da gestão pública, do planejamento e até para lidar como prática política de movimento social, né, o ideal é você associar todos os elementos da diversidade e das diferenças, né, todos os determinantes. Tá? Então, é nesse sentido que a gente sintetiza essa ideia de que diversidade e desigualdade se interrelacionam por meio das relações sociais ou através das relações sociais que se estabelecem entre os grupos diversos ou desiguais, tá certo? Um grupo social como os travestis, né? Quais são os grandes problemas de saúde de um travesti? É o problema do silicone que ele coloca porque ele busca no posto de gasolina o silicone para limpar pneu e injeta na mama para poder fazer sua mama, para poder ganhar formas femininas. Esse é um problema. Mas por que isso acontece com aquele travesti? Né? Porque ele é uma pessoa que tem é objeto de uma grande exclusão social,
de um grande preconceito. Ele está normalmente nas classes sociais mais excluídas, né? Ele é uma pessoa que normalmente, para sobreviver, acabam quase que 100% deles indo para o mercado sexual, né? Que está relacionado, as suas relações sociais os coloca em uma condição de profunda diversidade, né? Aliás, de profunda desigualdade, mas ele é também um sujeito, né? Ele é um grupo que tem um pleito por sobrevivência numa condição diversa, né? Esse exemplo, ele finaliza, né, esse conceito de que diversidade e desigualdade é mediado, não é? E é dependente de das relações sociais sobre as quais um grupo social está submetido, às quais o grupo social está submetido. De fato, né, produzir equidade, né, que todos tenhamos um nível assemelhado, né, de bem-estar, né, ela é um objetivo ético-político, né? Tem até alguns companheiros que chamam de um imperativo ético-político, né? Que é diferente nos governos que são mais preocupados com o bem-estar social daqueles que têm mais preocupação com o mercado ou com uma outra prioridade política dos seus respectivos governos. Você também pode produzir graus diferentes de equidade. Por exemplo, nós podemos produzir um sistema único de saúde que todos tenham um acesso equitativo à estratégia de saúde da família. Ponto. Na gestão da saúde dos anos 90, a saúde pública, o Sistema Único de Saúde, praticamente a tradução dele era atenção básica, né? Nós tivemos um grande crescimento da atenção básica, da estratégia de saúde da família, milhares e milhares de equipes de saúde foram criadas no Brasil, né? Mas nós tivemos também um fortalecimento muito grande do mercado, né? Do mercado privado de saúde. Nós tivemos uma equidade parcial, né, uma equidade desviada para um atendimento um atendimento insuficiente em termos de integralidade, né? Porque a integralidade é justamente a oferta de todo o conjunto de atenção, de procedimentos, de cuidado relacionados ao conjunto das demandas da população, né? Então, naquele momento, nós avançamos distribuindo o mínimo para todos. Então, essa é uma escolha política. Quando nós trabalharmos, de fato, para operacionalizar o SUS constitucional, o trabalho de equidade que nós temos que fazer é distribuir o máximo para todos, a integralidade para todos. Então, desconfiar criticamente, né, de como a que serve, né, a que patrão serve o conceito de equidade, né? O Banco Mundial, se vocês pegam todo o documento do Banco Mundial, ele diz, é preciso promover equidade em saúde, né? Quer dizer, que equidade interessa ao Banco Mundial? Né? Eu acho que nos anos 90 nós cumprimos a agenda do Banco Mundial, rezamos na cartilha deles, né? Fazendo essa grande estratégia da saúde da família, que não é que não seja bom, mas não é só isso. Então é preciso ter muito cuidado com a equidade e realmente perseguir um objetivo ético, político, pela universalidade e pela integralidade. Mostrando aqui também que esses dois princípios, eles são indissociáveis. Não dá para ter integralidade sem integralidade, a universalidade sem integralidade, porque nós vamos fazer sistemas ruins, incompletos e ineficientes. Muita gente usa iniquidade como se fosse o contrário da equidade. E, na verdade, é um conceito diferente. A iniquidade se refere
aquelas diferenças que são desiguais, né, que geram desigualdades, né, que produzem desigualdades, mas que são desnecessárias, evitáveis e injustas, né, e são passíveis de modificação por meio de intervenções e políticas sociais. Então, identificar as iniquidades é muito importante em qualquer processo, em qualquer debate, em qualquer ação política de saúde e também no campo da gestão pública, né? Essa pergunta, se é injusta ou se não é injusta, deve ser examinada, analisada, julgada no contexto mais amplo da sociedade, né? Porque ela envolve princípios, valores, né? Moralidades, valores político-ideológicos, né? Na orientação não só da política de bem-estar, de saúde do município, mas na política mais ampla de como se organiza a sociedade aqui do município e como o valor e a dignidade humana é valorizado ao longo da gestão pública, não é? Como uma questão que avança nos interesses e nas responsabilidades do Estado, nos interesses coletivos, na guarda, né, no direcionamento para os interesses coletivos, ou se há uma preservação maior dos interesses grupais, individuais, o que seja. Me interessa pensar a equidade em relação a quê? Né? Eu não quero mais equidade que aumente a medicalização. Se eu pego determinado grupo social que consome um volume muito grande de medicamento, né? O Paulo vai falar muito sobre isso aqui. Ou que consome um volume muito grande de tecnologias em saúde, né? Eu quero que é altamente medicalizado. E se eu pego um outro que é menos, eu posso, se eu sou uma planejadora, uma política que tem interesse de mercado, o meu objetivo vai ser aumentar a medicalização para todo mundo, não é isso, né? E nós assim estaremos fazendo equidade, né? Dentro desse conceito que serve para todo patrão que a gente dizia. Mas, entretanto, tem determinadas questões que envolvem o acesso a serviços que é pertinente pela ausência absoluta do acesso, né? Então, nós precisamos de estabelecer o que é um padrão de equidade, né, que esteja relacionado ao consumo de serviços de saúde, né, porque a cada objetivo que nós vamos olhar o tema da equidade, nós vamos desenhar a política de uma forma diferente, que nós vamos mudar as desigualdades em saúde apenas com as mudanças das desigualdades sociais, né? Nós não podemos pensar em mudanças que não tenham no seu horizonte uma mudança das relações sociais, das classes sociais, do modelo que concentra, que exclui, né? E esse tem que ser o nosso horizonte permanente na luta pela saúde. Seguinte, porque as dificuldades, as diferenças e as desigualdades do adoecer e do morrer estão diretamente relacionadas às formas de vida dessas pessoas, ao andar na vida dessas pessoas. Vamos estudar, por exemplo, a medicalização ocorrida entre as mulheres, no caso dos partos de cesárea, né, de parto cirúrgico. Vocês sabem que o Brasil é um país que exibe taxas de cesarianas elevadíssimas, né? Escandalosamente elevadas, né? Nós temos uma coisa muito curiosa. Quando um dos únicos indicadores positivos, quando a gente compara mulheres negras e brancas, nós vamos ver que as mulheres negras têm baixa taxa de cesariana. Por que é isso? Né? Porque, na verdade, elas acabam ficando livres da medicalização, dos riscos e das vulnerabilidades que uma cesariana desnecessária ela ocasiona. Porque vocês sabem que uma cesariana ela aumenta o risco de vida tanto do bebê quanto da mulher, né? A morte materna ela tem uma relação muito grande com a cesariana, né? Com os partos cirúrgicos. Mas as mulheres negras têm pouco acesso à cesariana.
porque a cesariana é uma tecnologia relacionada ao mercado, não é? Então, as mulheres negras têm baixo cesariano porque têm baixo acesso ao serviço, né? Acaba se livrando do mal e da iatrogenia ocasionada pelo serviço, né? Mas e é um caso interessante de uma desigualdade de acesso que se torna positiva para a população negra, né? Mas, por outro lado, também, se nós comparamos uma outra condição que exigiria serviços, as mulheres negras ficam prejudicadas. Por exemplo, a questão do câncer ginecológico. Nós sabemos que o câncer ginecológico é um câncer preguiçoso, lento, né, que desenvolve ao longo de muitos e muitos anos, né? Para um câncer se instalar, ele demora, em média, 10 anos, né? Um câncer ginecológico do tipo cervicuterino, né? Então, nós vamos ver que as mulheres negras morrem muito mais de câncer ginecológico. Por quê? Porque não tiveram oportunidade do diagnóstico precoce, né? E não tiveram oportunidade do tratamento, muitas vezes, mesmo quando diagnosticado de forma tardia. Esse acesso, ele tem sentido, mas se as mulheres negras tivessem mais educação, mais nível, mais escolaridade, mais renda, maior inserção social, melhores empregos, certamente a condição de uso de serviços de saúde iria equiparar as mulheres brancas. Essa condição, né, nos mostra claramente, né, que os modos de adoecer e morrer, eles se distinguem entre os grupos e classes sociais. O acesso à saúde no Brasil hoje, ele é muito marcado pela questão geográfica no Brasil. Tanto se nós vemos a distribuição de médicos na região norte, na região nordeste, na região centro-oeste, a concentração na região sudeste, né? Esse é um aspecto, mas é muito mais do que isso. Se nós pensamos que uma pessoa enferma leva 2, 3 dias de barco na região amazônica para ter acesso a um serviço, acesso e uso a um serviço de saúde, nós vamos ver como a geografia tem sentido nessa discussão das desigualdades, né? Quando nós estudamos as diferenças e desigualdades relacionadas com saúde rural e urbana, nós vemos claramente como a geografia tem sentido e é geradora dessas desigualdades, né? Nós precisamos de pensar políticas de fixação dos profissionais naquelas regiões que são abandonadas, pensar alternativas, pensar em outros caminhos que possam trazer, né, diminuir essa condição das dificuldades geográficas que são geradoras de desigualdades. Sociais, como a gente já comentava, né, e culturais, que são também que compõem também outros aspectos, outro aspecto das desigualdades, né? Mas se a gente pega a população indígena, nós vamos ter vários valores relacionados à condição indígena ou a outros grupos, os quilombolas também, que são populações negras que se isolaram e que têm características culturais muito próprias, inclusive relacionadas à saúde, ao uso de determinadas tecnologias, de determinadas heranças culturais que eles se servem e se serviram a vida inteira para o cuidado da saúde. E tem aquelas desigualdades culturais, no caso do cigano é um caso bom, porque ele criou uma condição de iniquidade, né? Porque a condição, a desigualdade do cigano, ela é produtora de iniquidade, porque eles são excluídos. Eles são excluídos de uma forma injusta, de uma forma reversível, né? Não para reverter, eliminando a base e a riqueza cultural do grupo, mas incorporando e suportando isso como uma condição de diversidade.
essa questão do enfrentamento das desigualdades geográficas, elas envolvem o uso e aplicação de um volume de recurso muito maior, não é? Quer dizer, isso virou a justificativa, de alguma forma, não é? De alguma forma, de você abandonar a população rural, ou mandar para lá uma bobagem de uma equipe itinerante de uma vez por semana, que não dá conta de resolver o problema. Então, essa questão, não é, de determinadas soluções para determinadas desigualdades, elas irão implicar em uso maior de recursos e de tecnologias. Então, e isso nós temos que incorporar dentro daquela questão que a equidade sempre exige, que é o tratamento diferenciado para os grupos desiguais, ok? Se eu quero avançar e radicalizar na universalidade e na integralidade, é outro o modelo, é outra opção política que eu tenho que fazer na definição do modelo. Então, essa questão, né, é sempre importante de ser considerada. É o seguinte, quando a gente vai desenhar um modelo, nós podemos optar por uma oferta maior de serviços públicos, né, uma regulação do crescimento do setor privado, ou deixar a classe média submersa nessa grande tentação e sedução por planos privados de saúde de baixa qualidade, né? Vocês já viram, né, tem sido amplamente denunciado aí, que cada vez mais nós temos uma oferta de planos baratos de baixa qualidade, né? Nesse sentido, nós precisamos de reafirmar que as configurações do sistema de saúde reduzem ou ampliam as desigualdades. Essas considerações, essas características que a gente cita aí, né, a questão da complexidade tecnológica, o planejamento do mercado público e privado dentro de um determinado território, a própria distribuição espacial tem a ver com isso. Seguinte, aí a gente entra num outro conceito que eu acho que é importante para a gente discutir a questão de diversidade, que é o conceito da necessidade em saúde. É um conceito muito difícil de ser absolutizado, né? É muito difícil que a gente tenha um consenso, uma construção consensual sobre o que é a necessidade, né? Todas as tentativas de aprender, né, de conhecer esse perfil de necessidade, eles sempre vão estar fadados a expressar uma visão parcial. E é com isso que a gente vai trabalhar. Em saúde, é com essa visão parcial. Agora, é importante a gente ter sempre a certeza que nós não estamos trabalhando com um conceito absoluto de necessidade de saúde, né? Todas essas tecnologias, todos esses limites, todas essas situações que a gente está comentando aqui, é para dizer, né, que nós precisamos de ampliar nossas visões, inovar e renovar as nossas tecnologias de apreensão das desigualdades, das diversidades, das diferenças em termos de saúde, né? Renovar e inovar as nossas tecnologias de abordagem desses grupos, né? Para que nós possamos realmente dizer que nós estamos fazendo uma opção por um caminho de construção de equidade como princípio ético, político, moral, enfim.
Eu, como disse, vou centrar um pouco a discussão da ideia do tema que a gente pegou aqui, a partir, quer dizer, a ideia é que a gente possa, com isso, trazer questões, discussões para a saúde como um todo, para o campo da cultura e do conceito de diversidade. Mas vou fazer isso a partir do campo da saúde mental, que é um campo que eu participei, construindo tanto o aspecto conceitual desse campo, quanto o aspecto político das experiências. Então, a ideia é como a gente, a partir daí, conseguiu construir uma ampliação do nosso trabalho, né, e as nossas relações aí com o campo da cultura e da diversidade cultural. Esse arte e cultura já diz respeito, vou chamar a atenção, ele está hifado, né, como arte e cultura, poderia ser junto ao aspecto que o Lages comentou ontem, né, de uma questão importante, que antes se fazia a distinção entre arte, a ideia da arte nobre, das belas artes, a arte como aquilo que é o produto de um certo saber mais sofisticado, né, de uma construção mais sofisticada, mais nobre, a ideia de belos e tudo mais, e em muitos casos oriundos até de uma formação mais acadêmica, e no outro sentido a arte popular, que era considerada então talvez arte folclórica, arte popular. No caso da saúde mental, é muito comum a gente ver falar de arte bruta, arte naif, arte insensata, arte insana. Os nazistas gostaram de denominar de arte degenerada, né? Então, superando toda essa forma de adjetivação, a gente hoje considera a arte e cultura como algo que é impossível uma limitação, uma separação entre o que numa sociedade se produz como arte a partir da sua cultura, né? Por exemplo, toda a produção de cerâmica que determinados povos produziam, que você pode dizer tem fim religioso, mas tem um aspecto estético, tem uma capacidade de construção estética, é impossível separar. Essa separação, ela tem muito mais a ver com a ideia de mercado, né? Theodor Adorno nos mostrou isso quando discutiu a ideia de indústria cultural, tem muito mais a ver com o mercado, com a produção de um mercado, de arte que dá um certo valor econômico a determinados produtos, que tem uma moda, que tem um consumo, etc. Então, essa primeira advertência que eu queria fazer, esse conceito de cultura, inclusive, ele é muito amplo, muito difícil de ser contextualizado, né? O Gilberto Gil, ele falou, é tudo aquilo que o homem faz, que o homem fez, né? Cultura. Uma forma muito simples, né, mas dizer, é tudo aquilo, então, dá ideia ao conceito de endoculturação. É tudo aquilo que a sociedade construir, os valores, o significado, inclusive o valor que nós damos à vida, à existência, à natureza, a tudo que existe, num certo sentido, então tudo seria cultura, até mesmo a ciência. O Nietzsche faz um texto de que numa determinada galáxia, num universo, em um certo momento de bilhões e milhões de anos de existência, nasceu uma cultura, uma civilização de homens que inventou uma ideia de algo que se chama ciência, que explicou o que pretendia explicar toda a origem, a história, o porquê, a essência do universo. Depois de alguns milhões de anos, essa cultura desapareceu e o universo continuou existindo. Né? Falando um pouco da nossa pequenez em relação às nossas pretensões em dar conta da vida, né? Então, dentro desse trabalho da reforma psiquiátrica e dessa relação com a arte e cultura, nós temos alguns conceitos que foram fundamentais, alguns princípios teóricos que foram fundamentais, né? Primeiro, a ideia de reforma psiquiátrica como processo social complexo, né? Esse conceito, processo social complexo,
originalmente é de um italiano chamado Franco Rotelli, já teve várias vezes aqui no Brasil, foi diretor de saúde mental de Trieste, cidade onde Franco Basaglia viveu, e foi lá que ele desenvolveu o mais importante trabalho de transformação no campo da saúde mental dos tempos contemporâneos. E depois do falecimento do Basaglia, Rotelli dirigiu esse trabalho por mais de 20 anos. Eu botei meu nome logo após ali, porque eu peguei esse conceito, em parte trabalhando com o próprio Rotelli, que foi meu orientador de doutorado internacional, e trouxe esse conceito para a discussão mais ampla da reforma psiquiátrica. Então, esse conceito, ele destaca fundamentalmente que foi muito importante para nós no Brasil, depois de um certo momento, assim, eu mesmo como membro da luta antimanicomial, desse movimento de luta antimanicomial, muitas das vezes percebemos que a luta antimanicomial se reduzia, em várias ocasiões, a uma luta contra o hospício. É como se ela perdesse a dimensão mais ampliada de por que o hospício se produz, por que a demanda social, as demandas sociais, econômicas, políticas, para a criação de determinadas instituições de segregação, de reclusão, de gestão de riscos sociais, por que ela se constitui. E acabou se reduzindo, muitas das vezes, a ideia da reforma e da luta antimanicomial ao fechamento de hospital e a criação de novos serviços. Novos serviços que, se não tomando como base esses conceitos, e por exemplo de processo social complexo, acabavam por reproduzir a cultura dos serviços manicomiais. Eu usei uma expressão que durante muito tempo fui um pouco perseguido por ela, que foi dos capscômios que nós estávamos criando. Depois viraram, em certo sentido, foram incorporados esses conceitos. O Emerson Merri também utilizou, ou a capsização do modelo. Quando a gente começou a criar CAPs, sem ter a dimensão de tudo que estava em jogo nessa questão da exclusão, da loucura, e esses CAPs acabavam em muitos sentidos, muitos aspectos, reproduzindo as características totalitárias da instituição psiquiátrica, ou as características totais. O Erving Goffman escreveu um livro chamado Asilos, que na Argentina, na Espanha, foi traduzido como internados e no Brasil como manicômios, prisões e conventos. Nesse livro, Goffman conceitua a ideia de instituição total, um conceito marcante, sob muitos aspectos superados, mas a ideia de um conceito ferramenta fundamental para a gente perceber os rituais, os regimentos, os mecanismos institucionais de controle, os mecanismos de institucionalização que as pessoas são submetidas nas instituições. Desde o momento do ingresso, o cortar o cabelo, raspar o cabelo, retirar os objetos pessoais, o relógio, um brinco, alguma coisa que lembre famílias, pessoas, situações, roupas, ser colocado no uniforme, a expressão de uma forma comum, a questão da hierarquia do poder nessas instituições, você sabe com quem está falando, a renomeação, muitas das vezes, por apelidos que se tornam o nome institucional, a perda da identidade e a assunção de uma identidade institucional como número, os típicos irmãos metralha, todo mundo lembra dos irmãos, a numeração, o prontuário, etc., etc., o diagnóstico, a ala. Eu, há pouco tempo, ainda achamos uma planta do hospício lá de alienados da Praia Vermelha, o primeiro hospício brasileiro, e tinha a ala dos imundos. A ala dos imundos era uma categoria institucional. A ala dos degenerados,
a ala dos sórdidos, né? Essa ideia da instituição total, né, foi muito importante para que a gente pudesse, dentro desse contexto, verificar o quanto desses mecanismos nós acabamos reproduzindo. Arouca, sem dúvida, o Sérgio Arouca, né, aqui de Ribeirão, ele, quando, um pouquinho antes dele falecer, ele começou a perceber alguns desvios do SUS, isso que a gente falava. O SUS está sendo mercantilizado, está sendo corroído pelas beiradas, pelo setor privado, a participação está sendo burocratizada, as pessoas estão se profissionalizando como conselheiros, como representantes, os conselhos não mudam, não transformam, os conselheiros estão sendo cooptados, estão virando funcionários do Estado, assessores do Estado, etc, etc, etc. Falou da inampsização do SUS. O que é isso, para quem não conheceu o INAMPS? O INAMPS pagava por procedimento. Isso era o modelo. Aí, quando o INAMPS foi extinto, o SUS incorporou o modelo de unidade de serviço de pagamento de procedimento no SUS. Então, uma das questões do CAPES é que o CAPES recebe por produção, não é? Então, ele passa a incorporar. Então, a Arouca levantava isso, a inampsização, a questão da falta de controle social efetivo, uma série de aspectos. O Joel Birman, em 1992, num texto que é fundamental, é histórico no campo da saúde mental, está fazendo 20 anos, né? Um artigo chamado A Cidadania Translocada, ele começa a discutir que essa questão de resgatar a cidadania do doente mental, se usava essas frases, era um equívoco. A psiquiatria nasceu simultânea à cidadania moderna, contemporânea, na França, na Revolução Francesa. Então, todo esse processo, quando ele é construído simultaneamente à retomada do conceito grego de cidadania, de democracia. Mas, ao mesmo tempo que esse conceito de cidadania, né, aquele que vai, o sujeito, o cidadão que é da cidade, responsável, o protagonista da cidade, exclui alguns segmentos sociais, exclui alguns sujeitos dessa cidadania, dentre os quais o louco, a loucura. E é curioso pensar que Felipe Pinel, expressão clássica da psiquiatria, a Pinel também foi um político, militante, um homem de sociedade, eleito como delegado nacional constituinte, né, deputado nacional constituinte, e ao mesmo tempo que construía o conceito de alienação, enquanto médico cientista, né, escreve o primeiro tratado sobre alienação, que, digamos, consolida esse conceito no âmbito da ciência e da filosofia. Por outro lado, no âmbito da política, ele construía o conceito de cidadania. Então, a cidadania é um conceito que exclui determinados segmentos, inclusive as mulheres, e a loucura. Então, a discussão que o Joel trazia é o seguinte: não é resgatar a cidadania, e quando esse conceito surge, ele já surge excluindo. É transformar o conceito de cidadania e é transformar o lugar social desses sujeitos. Para isso, temos não só que ampliar o direito desse sujeito, mas também que translocar o conceito de cidadania. Então, a ideia de que cidadania não é um conceito só na ideia da cidadania burguesa, alguém que tem determinados direitos, compromissos com o Estado, etc., um trabalhador correto, regular, um bom esposo, um bom cidadão, respeitador das ordens, etc., etc., temos que transformar esse conceito. Então, o fundamental é a construção de um outro lugar social para a loucura. Mas, de qualquer maneira, tanto o movimento da reforma sanitária quanto o movimento da reforma psiquiátrica nasceram de uma crítica ao modelo biomédico, a um valor exagerado ao papel do hospital na formação do conhecimento, né? Isso, como nós estamos também num curso, né? Nunca é demais lembrar
da importância do trabalho de Michel Foucault, o nascimento do hospital, né, como o hospital de uma instituição religiosa, filantrópica, de uma hospedagem de caridade, ele é medicalizado. Foi a primeira vez que o conceito de medicalização foi utilizado, nesse sentido não só de medicalização como respeito ao medicamento, mas a apropriação do saber médico sobre determinado fato, sobre determinado evento, processo ou coisa. Quer dizer, o hospital deixa de ser uma instituição predominantemente religiosa, filantrópica, para ser uma instituição predominantemente médica. Então, essa instituição passa a ser o lugar da produção de conhecimento médico prioritário, quando o hospital ele reúne num lugar só todos os doentes de uma sociedade, entre aspas, todos, e todas as doenças, e por um tempo, uma permanência que possibilita a observação do curso da doença. Isso vai dar uma condição epistemológica, uma condição de possibilidade epistemológica inédita à medicina. Por isso, o hospital vai ser, então, o templo do saber e da prática médica. E as faculdades têm que ter hospital. Elas não precisam ter CAPS, elas não precisam ter saúde da família, tem que ter hospital para se formar. Então, o hospital é o local de produção de conhecimento, de reprodução das profissões, das categorias, essa centralidade. Então, mas isso na psiquiatria, fundamentalmente, mas também estratégia de saúde da família, saúde do idoso, saúde da criança, existe uma crítica a esse hospitalismo, né? E a necessidade de construir outras práticas sociais, profissionais, etc., fora do hospital. A gente pudesse formar profissionais de saúde no território, com a família, né? Em outras formas de escuta, de conhecimento, de relação com o processo saúde-enfermidade, e não tão somente com a doença, como é o caso lá do hospital. Então, essa relação marca muito a psiquiatria. No início, a reforma se reduz muito a isso. Então, é muito interessante esse conceito do processo social complexo, vem exatamente colocar em discussão a necessidade de rever essa tendência da reforma ser uma reforma de serviço, administrativa, de política, de saúde restrita e não mais geral na ideia da construção do outro lugar social para a loucura. A ideia de que é uma sociedade sem manicômios. E o conceito de manicômio assume um caráter mais ampliado. A ideia de manicômio não só como hospital, mas como um conjunto de práticas, de aparatos jurídicos, políticos, legislativos, sociais, culturais, etc., que produzem a noção da desigualdade, produzem a noção de inferioridade de determinados segmentos, incapazes de decidir, incapazes de exercício da cidadania, incapazes do exercício político, etc. Então, é interessante esse deslocamento, né, de que não é mais uma questão interna à saúde, ao segmento da saúde mental, da saúde, etc., mas é da sociedade, de uma sociedade que possa superar as práticas manicomiais, práticas não só institucionais, dentro do estabelecimento, né, como a psicoterapia institucional, a análise institucional gosta de fazer, a instituição e o estabelecimento, mas nos saberes, nas práticas sociais de uma maneira geral. E trazer como a ideia do lugar social a importância da dimensão sociocultural da arte e cultura, transformando a cultura. Se o nosso objetivo maior não é só qualificar o atendimento, melhorar, humanizar, introduzir novas tecnologias, etc., cuidados no atendimento à saúde mental, mas é transformar a relação da sociedade com esse objeto, com essa condição loucura, né, nós temos que transformar a cultura, no sentido amplo. Os sentidos que são construídos a partir daí, o imaginário social, as representações, como alguns preferem, a produção de sentidos, como a Mary Jane Spink, o pessoal da representação social, do Jodelet, etc. O conceito que vocês acharem adequado, que cada um opera mais com o conceito, né? Mas é transformar
esse imaginário, a transformar essas concepções, que, claro, isso transforma também em práticas sociais. Pode passar. Então, trabalhando esse conceito que eu disse que originalmente nos foi produzido pelo Franco Rotelli, a ideia de pensar em termos de processo. Né? O que é pensar em termos de processo? É pensar que as coisas estão em movimento, elas estão em permanente condição de transformação. Porque nós não vamos ter uma política ideal, uma instituição ideal, um CAPES, um serviço, uma cooperativa, um funcionamento ideal, mas que está em processo. Essa ideia de processo nos dá uma ideia de protagonismo, né? Que quer dizer que a gente faz parte de um processo e não é um mero elemento decorativo, a gente faz parte de um processo, que a gente pode interferir nesse processo. Que ele é social na medida também que envolve segmentos sociais, né? Se envolve segmentos sociais, envolve contradições, envolve conflitos. Seja os conflitos existentes entre, por melhor que seja, bem intencionado que seja o ideal de um técnico, um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, um enfermeiro, terapeuta ocupacional, né, qual que seja, mas que é diferente do objetivo que tem o usuário desse sistema, é diferente do objetivo que tem o familiar. Né? Existem outros segmentos interessados, como a indústria farmacêutica, a indústria de equipamentos médicos, o prestador de serviços privados, o gestor, etc., etc. A ideia de complexidade, realmente. A ideia de complexidade implica em assumir que não há um saber, uma teoria suficientemente adequada para dar conta desses fenômenos, da loucura, sofrimento mental, o que a gente chama, é outra questão que nós não temos uma discussão, né? Não sabemos como nomear e nada dá conta. Nessa ideia de processo social complexo, nós vamos ter então, algumas dimensões que são importantes e que devem ser conscientemente operadas pelas pessoas que atuam na área. Uma dessas dimensões é a chamada dimensão teórico-conceitual. E no caso nosso específico, alguns conceitos são fundamentais. Primeiro, esse conceito que Pinel utilizou, de alienação,
Então é muito interessante. O Pinel, no seu livro, que agora está publicado no Brasil, há poucos anos que foi publicado, o Tratado Médico-Filosófico sobre Alienação Mental, foi publicado pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele explica por que usou o termo alienação. Ele não usou doença mental. E o termo doença é um termo existente, né? Ele usa alienação. Alienado como aquele que está fora do seu controle, incapaz de se controlar, fora de si, né? Alienado, vocês sabem, vem de uma aproximação com o conceito de alienígena, de estrangeiro, aquele que é fora da cidade, é de outro mundo, né? Não é à toa a ideia de alien, né? E não é à toa as relações que se faz com a loucura, como no mundo da lua, é de outro mundo, etc, etc. Então, o alienado é alguém que está fora do seu exercício da consciência, do juízo, da razão, né? Conceito, então, que é fundamental nessa construção da modernidade. Então, o termo alienação, ele já surge no contexto de muito mais de uma condição social, política ou espiritual do que biológica. Quando eu ouço falar que Pinel era organicista, não é correto. Ele, inclusive, chegou a se contrapor aos chamados fisicalistas pela ideia de que a alienação era algo que dizia respeito ao espírito. Então, primeiro esse conceito de alienação, depois substituído por conceito, até poucos anos atrás, de doença mental, muito contestado não só pelo campo da antipsiquiatria, pelos textos de Lang, de Cooper, mas também por outros textos da psiquiatria democrática, como Basaglia e outros tantos autores. Acabou que a psiquiatria fez algumas tentativas com o termo, por exemplo, reação, etc. Agora está utilizando o termo transtorno, fundamentalmente nos textos latino-americanos. O termo, inclusive, no Brasil, oficial é transtorno mental. Os americanos preferem mais desordens, né? São dois conceitos que, se você for analisar, eles estão muito próximos ao de alienação. Eles, significativamente, não representam muito, né? O que é uma desordem? Um distúrbio da ordem. E qual é a ordem? Nós voltamos à ideia da normalidade da ordem, um suposto ideal de ordem mental, ordem comportamental. Existem questões assim, por exemplo, doença é ausência de saúde, saúde é ausência de doença, né? Então, os conceitos giram e têm muita dificuldade. Então, essa dimensão, chamamos epistemológica, ou dimensão teórico-conceitual, ela é fundamental. Quer dizer, é uma dimensão, num certo sentido, um pouco abandonada no âmbito da reforma psiquiátrica, do processo, porque ela deixa um pouco de lado essa discussão que é fundamental, a necessidade de reconstruir conceitos, de desconstruir conceitos, de superar conceitos, de construir outros conceitos para o nosso trabalho. A outra dimensão é a técnico-assistencial, né? Essas dimensões são, claro, articuladas na medida em que eu conceituo essa experiência humana como alienação, distúrbio da razão, incapacidade, etc. No campo técnico-assistencial, eu construo instituições que são o quê? Instituições tutelares, de vigilância, de disciplina, de controle. Então, essas instituições, né, elas são instituições, são conceitos que eu tenho que superar nessas instituições, quando eu também transformo o conceito de alienação. Mesmo que eu não tenha ainda encontrado um conceito adequado, porque eu também tenho que superar essa ideia da complexidade e a ideia do conceito adequado. Eu posso construir um conceito ferramenta, por isso a gente fala em sofrimento, não sofrimento como dor, mas sofrimento como experiência no sentido existencialista, né? Eu falo em sujeito da experiência, ou talvez, quando nós falamos em usuário, conceito esse que também é um tanto restrito. Vocês sabem, o conceito de usuário nasceu no âmbito do SUS, a partir da Lei 8080 já, para falar daquele que utiliza o sistema de saúde.
No campo da saúde mental foi estratégico, porque nós paramos de falar paciente para falar usuário, que remete muito mais a uma condição de cidadania de alguém que é usuário de um serviço, né, do que alguém que é paciente. Mas depois ele passa a ser também insuficiente, na medida que ninguém é usuário o tempo todo. Usuário não significa muita coisa, né? Ou significa muita coisa, nesse sentido de cidadania, de direitos, etc. Então, se eu mudo a ideia de alienação, eu supero, pelo menos, a ideia de que as instituições têm que ser lugares de tutela, de custódia, de vigilância, de controle, de normalização, de restauração moral. O primeiro tratamento desenhado na saúde mental foi de reestruturação moral, o chamado tratamento moral de Pinel. Então, essas instituições são o quê? São locais de acolhimento, de reconstrução da vida, de reconstrução de projetos, de produção de subjetividades, de produção de sociabilidades, né? De produção de outros lugares sociais. Então, você tem uma ideia dessa relação entre dimensões. A outra dimensão, que é jurídico-política, que ao mesmo tempo diz respeito à legislação, aos aspectos das leis, das normas na área, também de uma maneira geral, a ideia de cidadania, de exercício de cidadania, de direitos de cidadania. E a última dimensão, né? A última nesse sentido, que elas são circulares, são dimensões meramente, digamos, didáticas para a gente pensar a complexidade desse campo, é a dimensão sociocultural. Então, essa dimensão, o que a gente quer como grande objetivo? Transformar o lugar social da loucura, no sentido de que a ideia, qual o lugar social da loucura, da alienação? A ideia da desrazão, da irracionalidade, né? Um dos conceitos mais importantes, eu sinto isso nas entrevistas, reuniões que eu faço, sempre que eu falo com a imprensa. Doutor, e o doente perigoso, aquele que mata, fere, etc, etc. A ideia da periculosidade. É muito curioso, porque se a alienação, originalmente, e por mais que tenha mudado o conceito, para degeneração com Morel, doença mental, transtorno mental, que no fundo do imaginário existe essa ideia do que é a loucura, é o distúrbio da razão, ou ausência da razão. O que é a razão na construção da sociedade moderna, né? É essa capacidade que diferencia o homem do resto das coisas. É a racionalidade, e já Descartes, né, apesar de não ser escolástico, já dizia, nos é dada por Deus. E só nós temos essa possibilidade de pensar se eu existo, da consciência da existência, o cogito ergo sum. Então, isso me diferencia de tudo mais. E o próprio Descartes, esse é o debate entre Foucault, Derrida, etc., é quem diz que no sonho e no delírio eu perco essa possibilidade da razão. O delírio é a loucura. Então, se eu perco aquilo que me é característico do humano, eu me torno irracional. Irracional é a besta, é o monstro, é a fera, é o animal. Daí a ideia originária de que loucura é periculosidade. Então, no lugar social, quer dizer, esse conjunto de representações, de sentidos que a sociedade produziu sobre a loucura, está essa ideia da irracionalidade, da periculosidade, da incapacidade, né? Isso vai originar leis, práticas sociais. As pessoas não podem trabalhar, não podem ser responsáveis, não podem votar, são inimputáveis, são irresponsáveis civilmente, etc, etc, etc. Então, se eu tenho que mudar isso, né? Como é que você muda o mundo? Eu mudo a partir das minhas práticas. Então, eu mudo a partir da forma com que eu lido com esses conceitos, não mais aqui como verdades. Mesmo que eu use transtorno, eu coloco entre parênteses. Entre parênteses, não é entre aspas. Eu coloco, parênteses é digamos, uma estratégia, atitude epistemológica adotada por Edmund Husserl, né? Husserliana, da ideia de que o conceito, ele ao mesmo tempo que ele me aproxima da coisa em si, ele também obscurece a minha relação com essa coisa em si.
Então, eu posso lidar, eu lido diferente. Eu lido diferente ao produzir serviços novos, ao produzir relações novas em mim, como profissional, essa desconstrução das nossas práticas, nos familiares e nos próprios sujeitos, que deixam de se apresentar agora somente pela sua condição de usuário, de paciente, de portador disso ou daquilo, para se apresentar como fulano. Essa construção, transforma a relação da pessoa com os outros, com os sujeitos. Então, antes, aquele que exercia o lugar de louco do bairro vira alguém que tem outras coisas a fazer, mesmo com a sua loucura. Mas ele tem outra identidade, ele é visto a partir de outras óticas. Isso é a transformação do lugar social. Então, alcançar esse lugar, né? O filme Bicho de Sete Cabeças, né? Que a Laís Bodans, que é o filme mais premiado da história do cinema nacional e internacionalmente, final ela bota, esse filme é dedicado à luta antimanicomial. Então, essa ideia da construção do lugar social, qual foi a perspectiva que nós passamos a ter? Para mudar a cultura, as práticas, cultura entendida como práticas sociais que vão das artes, dos hábitos, dos pensamentos, da forma de fazer as coisas de uma maneira geral, nada mais eficiente que a própria cultura. Porque a cultura, a linguagem da arte da cultura, então, ela fala diretamente a um determinado lugar do sujeito, da subjetividade, que a ciência não fala, que as normas, as leis, as portarias não falam. Nada disso é indispensável, né? Eu estou dizendo que nada mais eficaz para chegar ao nosso imaginário, lá onde esse núcleo das representações sociais, que se fala, né, do núcleo, o núcleo duro, do que esses sentimentos produzidos pela arte, pela cultura. Eu tenho um discurso não verbal, né? Tem outras formas, outras práticas de chegar. Por outro lado, os sujeitos sociais que viveram essa experiência, seja da institucionalização, da violência institucional, da rejeição, da discriminação, do olhar do outro, que diz o que ele é, que faz o lugar social de exclusão que ele ocupa. Então, essas pessoas que viveram esse lugar, essa experiência, podendo falar desse lugar, dessa experiência, transformando, então, as concepções da sociedade sobre essa situação. Essa é uma questão estratégica dessa ideia da cultura, da arte e cultura no campo da saúde mental, da atenção psicossocial. Então, os próprios sujeitos produzindo formas de cultura que possam fazer esse papel de transformação, né, que possam fazer essa intermediação. Então, esse foi um princípio geral que ocorreu, que deu a ideia de criar essa procura ao Ministério da Cultura, né, a pessoas sensíveis no Ministério da Cultura, com a ideia de que isso fosse constituído a partir da cultura. Isso foi muito interessante, porque na época, pessoas do Ministério da Saúde diziam, não precisa, a gente vai dar dinheiro para os CAPs comprarem instrumentos, pinturas, etc. Mas não estão pensando em CAPs. Né? Então a ideia não é contra a ideia a ideia é como que a gente pode fazer isso como uma política de cultura. O conceito de diversidade, ele foi muito recentemente, 2006, ratificado no Brasil, a partir de uma convenção da Unesco. Foi iniciativas de países, fundamentalmente os chamados países emergentes, né? A multiplicidade de formas pelas quais as culturas do grupo e sociedades encontram sua expressão. Tais expressões são transmitidas entre e dentro dos grupos e sociedades. A diversidade cultural se manifesta não apenas variadas formas pelas quais se expressa, se enriquece e se transmite o patrimônio cultural da humanidade mediante a variedade das expressões culturais, mas também através de diversos modos de criação, produção, difusão, distribuição e fruição, que é a forma de vazar, né, de divulgação das expressões culturais, quaisquer que sejam os meios e tecnologias empregados. Que a produção cultural,
ela é um instrumento de luta política. Ela coloca na cultura o lugar desses sujeitos, desse segmento, dessa cultura. A forma como esses sujeitos olham o mundo, falam de si e nos fazem perceber essa nova possibilidade, nos produzem coisas diferentes, experiências diferentes. Então, o lugar com que essas pessoas falam, produzem cultura, produzem formas de expressão, de construção social, é transformadora. Essa construção que nós fizemos desse debate, assim, dessa relação de complexidade entre algumas áreas, direitos humanos, saúde, mais especificamente saúde mental, mas saúde, trabalho e cultura. Nessa concepção de direitos humanos, é muito forte, claro, a presença de direito de ir e vir, de não estar preso, de não ser torturado, vítima de violência por parte, fundamentalmente, do Estado. É uma noção muito cara para nós da América Latina, fundamentalmente lá na Argentina e no Chile, né, que o Estado funcionou como um instrumento de tortura, né, o Estado funcionou como instrumento de repressão muito forte, desaparecendo milhares de pessoas. Então, a ideia de direitos humanos está muito associada a essa ideia dos direitos, fundamentalmente políticos, né? Talvez sociais, mais civis, mas não como uma ideia de direitos culturais, de cultura. Por exemplo, os quilombolas, né? O trabalhar com a terra, o trabalhar com a arte, o trabalhar a cultura, o trabalhar a música, o trabalhar de uma maneira em geral. Então, a manutenção de tradições que são próprias desse segmento, o respeito a essas tradições e a visibilidade que essas tradições, essas construções culturais tenham na sociedade, isso é direitos humanos. Então, não é só ser vítima de violência porque é travesti, porque é homossexual, porque é mulher, porque isso, é aquilo, é louco, é deficiente, qualquer outra coisa, mas é a possibilidade de que o Estado, a sociedade, garanta que esse segmento tenha a sua possibilidade de estar no âmbito da cultura, de colocar aquilo que eles escrevem, que eles produzem, que eles filmam, que eles cantam, aqueles que eles trabalham, etc. A produção de saúde, poder exercer determinadas práticas sociais, culturais, lá no quilombola, de cantar, de fazer as danças, né? Vocês lembram das histórias de a proibição da capoeira, a proibição de ritos afro-religiosos em vários países, aqui no Brasil, em vários momentos, em várias situações. Então, essa possibilidade de vivenciar esse coletivo, essas experiências culturais, históricas, é saúde. Com os quilombolas, você vê claramente a ideia de produção na terra, entendendo? Com outros padrões, até se fala de autossustentabilidade, de preservação da natureza, populações indígenas, ribeirinhos, quebradeiras de coco, e por aí afora tantas outras populações que têm culturas que são muito mais preservativas da natureza, são muito mais promocionais de saúde no sentido amplo, pelos seus rituais, pelos seus princípios, etc, etc, etc. No Brasil, alguns anos atrás, o Ministério da Saúde começou a falar de CAPS índio, né? Tanta associação de antropologia e a gente pela Brasa, pelo movimento mundial, foi contra. Porque, por outro lado, quer dizer, não é criar uma rede oficial de serviços de determinadas culturas que é o direito. Porque a nossa racionalidade de saúde é muito diferente das racionalidades indígenas. Né? Eu me lembro que o movimento indígenas do Equador foi contra a saúde da família e populações indígenas. Porque eles diziam, vocês vêm aqui, acabam com a nossa concepção de que os nossos problemas são dos ancestrais, dos males, dos espíritos, para o qual nós temos todo um conjunto de respostas que funcionam como nós temos de saúde, funciona, talvez melhor ou pior. Então, você quebrar todo um mundo de racionalidade, de princípios culturais, etc., para colocar outro que diz que a doença é um distúrbio orgânico, é isso ou aquilo, e que precisa de um medicamento que aqui para nós não tem.
né, vai faltar. A gente fala como é que você vai fazer para dar conta, né? Me lembro do Franco Basaglia, já um texto clássico dele chamado A Ideologia da Tolerância. Ele dizia: a questão não é tolerar, então isso tem a ver com a ideia do novo lugar social. A questão é construir práticas de inclusão, de solidariedade, de transformação das relações sociais com esse outro, seja no sentido de diversidade ou de diferença. Nós fizemos uma pesquisa, né, pela Fiocruz, com o CNPq, entrevistando pessoas, localizando pessoas de vários projetos culturais, falando, quer dizer, a ideia que a gente queria é discutir alguns deslocamentos. Primeiro, assim, que a arte e cultura não fosse restritas também à ideia de terapia. É possível pensar numa outra dimensão da arte e cultura que não seja terapêutica, no sentido de que a arte tem um significado em si, a construção de experiência, de subjetividade, que transcende só a ideia de remissão de sintoma, né? Quer dizer, que se você transportando o sujeito para outro lugar, para outra identidade, isso em si é um significado. Essa foi a questão. Um outro aspecto do conceito de diversidade que é importante, a ideia da sua utilização, da sua utilização estratégica, em oposição também à ideia de patologização. De perto ninguém é normal. Qual é a ideia? Você sabe, dizem que a frase originalmente seria do Pablo Picasso, que o Caetano, numa música Vaca Profana, que é um pouco em homenagem à Espanha, fala da Espanha, etc. Ninguém nunca me mostrou essa frase no Pablo Picasso. Mas seria dele, de uma entrevista, que ele fala: de perto ninguém é normal. E o Caetano usou nessa música. Com isso, a gente quer colocar em discussão o conceito de normalidade. Né? Quando você fala, quando olha de perto, analisa, você vê que a normalidade, enquanto conceito, não existe. É importante botar, depois do de perto ninguém é normal, uma vírgula, nem anormal. Entendendo? Para te chamar a atenção. Se você desconstrói o conceito de normalidade, por tabela, consequência, o de anormalidade também. Né? Então, esse conceito passou a se vir como uma meta, um slogan importante do movimento, para quebrar essa ideia de patologização, né? E hoje está um mercado de patologização muito forte. Nunca tivemos um envolvimento tão forte da indústria farmacêutica, hoje inventando doenças, produzindo propagandas, e o DSM-5, né? Até tem uma matéria minha na página do SEBS, quem quiser ler, comentar depois, fazer outra. O DSM-5, né, o diagnóstico estatístico médio, das doenças mentais, etc., vem aí com um aumento prodigioso dos chamados transtornos mentais. Então, tudo vai virando doença, qualquer forma da experiência humana vai sendo criada uma ideia de normalidade que é absolutamente inalcançável, tudo vai sendo patologizado. A ideia da diversidade, não só no sentido cultural, mas no sentido individual, porque diversidade também diz respeito à identidade individual, né? Identidade de grupos, de segmentos, mas individual, também é uma forma de você compreender a diversidade das pessoas, né? A multiplicidade das experiências, das formas de estar no mundo, de ser no mundo que existe, não necessariamente, então, como o caminho que a psiquiatria está seguindo de medicalização. Nesse contexto atual, a gente não fica preocupado em qualificação, se é arte nobre, se não é arte, se é cultura, não é cultura, né? Esse debate sempre vai existir, mas sempre dentro de um nível de mercado ou de contextos históricos, culturais, né? A arte de Van Gogh, eu botei ali, em algum momento não tinha valor nenhum, né? Como a arte do Bispo do Rosário não tinha valor nenhum, né? Em outros contextos, essa arte tem um valor histórico, social, cultural. Isso também diz respeito não só ao mercado, mas também a transformações culturais. Quer dizer, a arte, ela tem uma possibilidade de fazer as pessoas sentirem coisas que só ela pode fazer, só a arte, né?
E essa arte e essas pessoas poderão falar aquilo que há dentro delas a partir da arte, a partir da linguagem artística.